Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura.
Eu vou falar um pouco sobre o início do projeto, né? Quando descobri, né, que tinha um projeto já em andamento, né? Foi uma surpresa, né? E ao saber que a ideia inicial seria um bloco carnavalesco, né? Confesso, né, que no primeiro momento fiquei um pouco receosa, né? Mas quando ouvi da Letícia, né, que me procurou para pedir alguma orientação também, alguma ajuda, né, a mais sobre a comunidade quilombola, mais detalhes, né, para poder incluir no projeto. A partir dali, no momento que ela disse que teria pouco tempo, né, para enviar esse projeto, né, porque senão a gente não teria como ganhar, né, e poder participar. A partir dali, né, quando eu soube disso, eu mergulhei de cabeça, corri atrás, fui com ela, a gente buscou, né, e tinha pouco tempo, foi uma correria só, né, e o projeto em si, assim, ele foi muito bom, né, apesar de, quando se fala, né, que é um bloco carnavalesco, as pessoas ficam meio assim, né, até vem meio que um preconceito, né, por ser carnaval, mas eu preferi ver com outro olhar, né? Eu vi com outro olhar as oportunidades que a comunidade quilombola Vó-Ernestina teria, né? Através do canto, das aulas de música, né, que foram feitas, através também de vários dons, né, que estavam escondidos, né, e foram surgindo, né, com os cursos, né, que foram feitos durante o projeto, né. E foi muito bom, assim, a participação, né, de todos, ver a integração, né, das pessoas, né, chegando, participando, né. Foi muito, muito gratificante, né, saber que através desse projeto a gente conseguiu resgatar um pouco mais, né, da nossa identidade, né, e assim aconteceu, né, tudo, a formação da música, né, que foi feita também para o bloco, né, a música que foi escrita por nós mesmos, que ficou linda, perfeita, mas assim, agradecer muito a cada pessoa assim que contribuiu, né, nesse projeto, com a indicação, outro trazendo a lembrança, né, de que estaria no prazo limite, outro escrevendo o projeto. Então, a participação de todos foi muito, muito importante. E eu espero, assim, para o futuro que isso não pare aqui, né, mas que isso continue e abra muitas portas, né, manter alguns cursos, de repente, para crianças, adolescentes, né, aprenderem e poderem participar com isso. E então esse projeto só veio agregar na nossa comunidade quilombola.
dia, eu sou a neta da vó Ernestina. E hoje à tarde nós formamos o bloco do vó Ernestina. Eu acho que a minha avó está muito orgulhosa por isso. Com satisfação. Obrigado, minha gente. Maravilha. O que você achou? Eu achei maravilhoso. Eu estou meio emocionada até. Eu cheguei à vó Ernestina a partir de um anúncio no jornal Tradição. Em 2007, eu estava cursando uma disciplina na Faculdade de Educação e nós discutíamos questões relacionadas a gênero e analfabetismo. E um belo dia apareceu no jornal Tradição, que circulava aqui em Morro Redondo, essa menção a uma senhora de 101 anos que tinha uma longa trajetória aqui na comunidade, e eu pensei, eu preciso conhecer essa mulher, né? Porque era isso, nós estávamos trabalhando as questões de gênero, eu preciso conhecer essa mulher centenária, ela deve ter muito a me contar, né? Então eu procurei saber o endereço dela, entrei em contato com as filhas que moravam com ela e nós marcamos uma entrevista. Foi num domingo de manhã. Eu lembro que eu fui caminhando assim até a casa dela, eu desci na avenida Fernando Osório e fui caminhando, né? E quando eu cheguei ao endereço, ela estava lá me aguardando. E foi muito bonita assim, a forma com que ela me recebeu, né? Porque a vó Ernestina, ela tinha um sorriso marcante, né? Eu lembro, assim, inclusive eu vi a pintura, né, do estandarte e é perfeito, assim, porque aquele sorriso é o sorriso da vó Ernestina, né? E foi com aquele sorriso que ela me recebeu, assim, uma simpatia enorme, né? Pronta, assim, me acolheu e logo ela me perguntou, mas o que uma moça como você pode querer comigo? Né? Com toda aquela simplicidade, com um jeito assim de acolhimento. E aí eu expliquei então que eu queria conversar com ela sobre as experiências de vida dela, que ela me contasse, né, esses 100 anos de existência. E ali então a gente começou a conversar, né? Outra coisa que me marcou bastante nessa conversa foi a preocupação que ela teve comigo quando eu cheguei, porque era uma manhã de domingo, era cedo e era frio. E ela estava preocupada que eu estivesse com frio. Então logo ela pediu que a filha fizesse um café e tinha um bolo, né? Então essa acolhida, né? A comida que aproxima, né? Que mostra essa preocupação, essa relação também de se preocupar com o outro, né, de acolher. Então aquele café quente porque era frio. Então foram lembranças muito gostosas assim, né, foi uma experiência incrível conhecer a vó Ernestina e talvez as coisas todas que ela me contou e que serviram bastante para a pesquisa que eu estava fazendo, para as questões que eu queria problematizar sobre gênero, analfabetismo, né? Para além disso, a forma com que ela me recebe, a forma com que ela me acolhe, né, na sua casa, talvez tenha sido o mais representativo assim, dessa experiência de conhecê-la, né? Sem falar no sorriso, que eu coloco inclusive no artigo, né, que durante todo o tempo da nossa conversa ela sempre muito sorridente, muito simpática, né? A vó Ernestina, naquela oportunidade, ela falava com muita nostalgia sobre Morro Redondo. Contava de todas as dificuldades que ela vivenciou, mas nunca com um sentimento assim de tristeza, né? Mas sempre muito saudosa, dizendo que apesar da vida ser difícil, de muito trabalho, era uma vida boa. Era uma vida que era possível
tirar o sustento da terra, era possível criar alguns animais para o sustento da família, e que, apesar de morar em Morro Redondo numa casinha muito simples, né, ela ainda preferia a casa que ela morava em Morro Redondo do que a que ela morava naquele momento em Pelotas, que era uma casa que lhe trazia mais aconchego e mais conforto, né? Então, naquela oportunidade, ela colocava isso assim da necessidade de ter saído de Morro Redondo, mas do desejo de retornar, né? Que esse era um lugar que ela tinha vivências muito significativas, assim, né? Para sua trajetória de vida. Lavar roupa, plantar, né, ajudar, né, no trabalho da agricultura, foram trabalhos que ela relatou, né, de realizar quando menina ainda, porque ela perdeu a mãe muito cedo, né, foi criada pela avó. Então, os principais relatos de vivência em Morro Redondo estão relacionadas a esse trabalho, esse envolvimento no trabalho, assim, braçal, né? A avó Ernestina não teve oportunidade de frequentar a escola, né? E isso diz muito sobre a sociedade em que nós vivemos, né? E as dificuldades de acesso à escola, né? E também a exclusão mesmo, né? De um grupo social bastante significativo que não tem as mesmas oportunidades. É muito significativo, né, ter uma comunidade em Morro Redondo com o nome Vó Ernestina, pela história da Vó Ernestina, né, pela referência que ela mas também para que a gente possa refletir sobre o quanto que é importante haver uma organização, né, da comunidade negra que precisa, sim, ter um reparo, né, social.
E aí foi para onde começou o quilombo. Aí depois marquemos reunião lá ali no centro de eventos, lá que começou a reunião, né? E ela estava presente, e ela gostava de vir aqui para as reuniões. E aí onde começou a comunidade, essa quilombola. Bom, então aí vamos à frente, né? Aí depois, partindo disso aí partimos para a questão de documentos, de fotos, onde foi se reunimos lá, onde foi feito fotos, relatos, aquela coisa toda, para encaminhamento para Brasília, para seguir o reconhecimento ali. E depois isso aí é onde veio, assim, ó, que a gente recebeu a notícia com bastante alegria, felicidade, quando veio o resultado ali que tinha aceitado o reconhecimento da quilombola, que é onde a gente lotou um ônibus, né, para ir a Pelotas, no hotel da barragem ali, de Pelotas ali, para receber esse documento ali. Me deu uma satisfação muito grande de passar aqui, porque tu tá vendo assim uma obra dessa aqui, se não é a maior, é uma das maiores dentro do Rodono aqui, né? Ela, além de abranger uma baita obra, o lado social, tu tá vendo as famílias aqui criando seus filhos aqui. Bom, até aí a comunidade tinha apenas a certidão de autoidentificação, que era a certidão palmária, né, que foi registrada em 6 de outubro de 2009, e aí depois, a gente teve uma primeira diretoria, né, onde eu me tornei presidente, e aí passei a registrar a associação. Aí tivemos CNPJ, todos os documentos que precisavam, né, estatuto social, para que a gente pudesse ter projetos que até aí não se tinha. E até porque essa pessoa de 104 anos era na época, depois a gente teve a graça de comparecer nos seus 105 anos, né? O que ela fez? Ela saiu, ela se sacrificou, se via ela caminhando, às vezes as pessoas tinham que ajudar, não foi para benefício dela própria, foi para ajudar os jovens e aqueles que vinham. Os terceiros. Né? Essa ideia dela era que a associação crescesse para ajudar quem precisava. Perfeito. Né? Agora, se eu hoje, como diretor, vou estar dentro da associação, vou pensar em mim, né? Então eu não estou preservando a memória dela e nem trabalhando, pensando naquilo que ela pensava. Sim.
feliz por estar aqui, poder ajudar a fabricar os uniformes, as bandeiras, esse conhecimento que elas tiveram de que a gente pode passar, que eu mesmo com 20 anos de costura, eu pude passar alguma coisa para elas, porque a hora que elas continuarem no ramo da costura, aqui mesmo, que têm as máquinas boas, vai ser bem útil para elas. Elas pegaram bem, foram muito responsáveis, muito atenciosas, participaram de todas as aulas. Olá, eu sou Ana Kelly. Eu, juntamente com a minha mãe, eu dei aula de costura, né? E foi muito bom, muito interessante para nós também. As alunas aproveitaram bem. No começo tiveram dificuldade por causa da velocidade das máquinas, né? Industriais já são mais rápidas. Algumas já tinham pegado alguma máquina doméstica, mas no final elas aproveitaram bem e foi muito interessante e participar do projeto, confeccionar as bandeiras, os uniformes, foi muito bom, muito gratificante, porque é um projeto muito lindo, que só tem a crescer. A confecção da bandeira foi uma parte muito importante, né, porque é uma parte marcante, né, da banda, e foi muito interessante. Todos participaram, muitos da comunidade, dando opinião, vendo os detalhes, e ficou muito lindo. A foto da avó Ernestina na bandeira ficou lindíssima. Bom, esse projeto muito bom mesmo. A gente está aprendendo muito. Um dos meus sonhos realizados. Eu estou muito feliz, muito feliz. Não vou parar por aqui. É mais uma arte para fazer, uma arte muito boa. Com certeza vou continuar avançando. E é uma terapia, eu acredito que não só para mim, mas para as professoras, para as colegas que aqui estão nesse curso também. Aí, mas eu nunca tinha montado máquina, nada assim. Aí nos primeiros dias eu pegava meu pé rápido demais e aí costurava tudo errado. Mas aí eu fui gostando. E foi uma maneira mesmo de eu pegar e interagir com as outras pessoas, por causa que eu não gostava muito de interagir com os outros. Mas eu gostei bastante do curso. Mas sempre que eu tiver algum curso e eu poder participar, eu vou estar aqui fazer o projeto. Super legal, um pessoal muito divertido, um pessoal acessível, assim, para interagir, para trocar ideias. A gente criou um vínculo com as pessoas que fazia tempo que a gente não tinha mais. Então, para mim, foi assim, excepcional. Fazer curso de corte, costura, até para as mulheres ali terem mais experiência e coisa, como tem as máquinas, estava tudo parada, né, para usarem, né, e os instrumentos também, né, para fazer uma banda marcial, que nós tinha falado de primeiro, né, que toda cidade tem, né, tem umas comunidades quilombolas que tem a banda marcial, né, fazer as roupas para as bandas, né, e a malharia também, para fazer
roupa para a comunidade, para de repente expandir para as prefeituras, uniformes, né, para as escolas, né, e ajudar a comunidade quilombola a se desenvolver, né, ter como é que eu posso dizer, um patamar mais evoluído, né, para ficar mais conhecida também, né, e ajudar ali a comunidade a se desenvolver, as crianças ter mais um espaço, de repente, né, ali com mais atividades, né, não só tipo música e costura, alguma coisa envolvendo aula de dança, teatro, né, projetos culturais, assim, né, para se apresentar e se apresentar em outras comunidades, assim como trazer outras comunidades quilombolas para se apresentar dentro do município, né, porque eu acho que isso envolve, no caso de uma para outra, né, e até a função do turismo, né, porque tem muitos que plantam, fazem doce, né? Tem as feiras orgânicas, né? Ajudar a desenvolver mais, né? Mostrar mais o produto e o potencial das famílias negras do município, né? Que não eram muito, como é que eu vou te dizer? Não é que seria a palavra visadas, mas não conhecidas, sabe? Até pelo aprendizado, né? Que a gente tem ali com eles ali na comunidade, a gente escuta assim das pessoas mais de idade, assim, umas histórias bem interessantes, né, de antigamente, né, e eu acho que seria bom pro Morro Redondo. Então, as comunidades remanescentes de quilombo, né, são grupos sociais que se identificam, se distinguem dos demais grupos sociais pela identidade étnica. A identidade étnica de um grupo, que é a identidade étnica, é a base pela forma de organização, relação com os demais grupos e a organização política. A identidade étnica, a ancestralidade, e em comum aqui no quilombo é a avó Ernestina, né? A avó Ernestina, que foi
uma quilombola que viveu até os 105 anos de idade e que deixou um legado, né, que foi o quilombo, que é responsável pela continuar essa descendência dela, né, continuar as memórias, cultivar suas memórias, suas histórias de vida. Nós, quilombolas, somos responsáveis por perpetuar essas memórias. E a organização política social, que aqui no caso é a associação, que é o meio pelo qual as políticas públicas, né, se tem acesso para as políticas públicas, né, que é o qual representa essa organização. E além de alguns elementos religiosos também. A avó Ernestina tem uma história de vida rica, riquíssima, e para que a avó Ernestina então teve seu legado, né, e para continuar essa história, né, para que todos conheçam, para que as futuras gerações, as nossas crianças quilombolas conheçam quem foi a avó Ernestina, há sim uma necessidade de continuar, de se fazer um estudo, de continuar rememorando as memórias dela. Tá? Então, para que essas memórias não se terminem, para que o quilombo continue a história legada à avó Ernestina e o município e a região conheçam a sua história, é essencial que projetos como esse, como o projeto cultural que aconteceu aqui no Quilombo, seja necessário cada vez mais, né? Porque foi um projeto bem interessante, envolveu a comunidade e resgatou as memórias e criação, por exemplo, da música em homenagem à avó Ernestina, assim como a bandeira, né? E todo o projeto foi pensado na avó Ernestina, né? E aqui no Quilombo também a gente tem um grupo de mulheres, chamado Grupo de Mulheres Quilombolas, Pérolas Negras, que também vem com esse trabalho, né? Ele está voltado mais para o artesanato quilombola, também para trabalhar a cultura afro, além de renda, né, e independência financeira dessas mulheres, né? E para não deixar que acabe essa cultura, a cultura afro é uma cultura do município, faz parte, é um patrimônio cultural do município, então o grupo de mulheres veio para isso, para se juntar aos quilombolas do município. O projeto cultural que construiu o Bloco Carnavalesco Vó Ernestina valorizou e resgatou a importância da cultura afro e do quilombo dentro do município de Morro Redondo. Assim, eu estou muito contente, né, de poder estar fazendo parte desse projeto aí, desse projeto cultural, e gostaria também de fazer uma pontuação assim, em função da comunidade e associação. Então, a associação quilombola é pessoa jurídica, então, mas a gente tem que entender que a comunidade quilombola é bem maior do que isso. Então, não é uma pessoa jurídica, é a população aqui que mora aqui nessa agrovila. Então, eu acho que nós temos que aproveitar esses projetos e esse projeto cultural que está sendo feito aqui para a gente poder resgatar os valores, a questão da cultura, a questão principalmente do pertencimento, do que é uma comunidade quilombola, né, que difere de uma associação, né, aquela associação que a pessoa vai lá, se associa para ter algum tipo de benefício, e o objetivo da comunidade quilombola não é isso. A comunidade quilombola ela, é cultivar suas raízes, as suas tradições, e esse projeto, né, que está sendo feito é um projeto que está fazendo isso, está resgatando esse pertencimento, né, da comunidade aqui. Então, e eu participando também da diretoria, como vice-presidente, estou buscando e trabalhando em cima dessas questões, em especial da questão do pertencimento da população na comunidade, não simplesmente ser sócio, faço parte dessa associação quilombola e como pessoa jurídica, como disse antes, para ter benefício. Então a ideia é fazer sentir parte da comunidade, né? E integrar na comunidade. Então esse projeto, eu creio que vai ajudar a resgatar isso e, claro, também vai, de certa forma, divulgar o nome da comunidade no município e também até na região e mostrar a cultura, né? O bloco carnavalesco Vó Ernestina. Então acho que vai somar no município na parte cultural, é importante e a gente vai continuar trabalhando e lutando para que esse pertencimento dos que moram aqui na comunidade, mais e mais eles como eu vou dizer assim, se sintam pertencentes a essa comunidade
e não somente ser sócio. Acho que esse é o assim, papel fundamental que eu vejo que eu tento fazer para tentar resgatar isso no sentimento nos que moram aqui. gostei muito de fazer parte do bloco, da criação do bloco da Avó Ernestina, e espero que continue com um projeto, com um bloco carnavalesco, para a gente poder fazer mais as apresentações. Eu também gostei de participar do grupo, tomara que a gente continue, não pare, para ir para mais para frente. Gostei, olha, primeira vez eu tocava bateria, eu tocava baixo, não foi fácil a primeira vez, depois peguei, estou aí tocando aí, é coisa boa para tocar, música mesmo. Esperando que no final dessa pandemia a gente possa se reunir, fazer uma festa bonita aí agora no carnaval agora, expectativa de maiores investimentos do nosso poder público aí, tanto federal, estadual quanto municipal aí, e vamos trabalhando, fazendo uma coisa bonita. Então, o que eu posso dizer é que foi algo incrível ver algo nascer. Isso só foi possível por conta do engajamento de todas as pessoas que nos ajudaram, que participaram de todas as etapas do processo, né? Desde a elaboração do projeto, passando pelos encontros para o ensaio do bloco, né, que as pessoas sempre participaram com muito afinco,
Mesmo alguns nunca tiveram aulas de música antes, foi o primeiro contato com a música, e mesmo assim resultou nessa coisa fantástica, nessa coisa maravilhosa, né? O processo de criação da música do bloco foi algo que trouxe uma identidade muito forte, tanto para o bloco como para o quilombo, né, no meu ver. Isso contou com a ajuda do Caco Xavier, da Tamborada, de Pelotas, que foi essencial, né, para o projeto, para a gente conseguir ter essa identidade. Uma construção muito bonita. Nós vimos nascer o bloco Vó Ernestina, já temos canções, já temos a nossa roupa e o principal, né? Temos a inspiração de levar arte, cultura, alegria para todos os lugares onde o Bloco Ernestina estiver. Eu agradeço muito, né, aos produtores, a quem nos recebeu aqui na associação, dizer que esse é um grande passo na minha carreira e dizer que o Bloco Vó Ernestina veio para ficar. Vamos curtir. Então a palavra é gratidão mesmo por estar acontecendo, né, por estar tornando realidade esse projeto que vai desde a criança, do jovem e do adulto, né, proporcionando o sonho, né, de ter um bloco carnavalesco Vó Ernestina, né, e também de oportunizar uma fonte de renda, né, também para as costureiras, né, que elas mesmas possam proporcionar sua roupa, sua vestimenta. Então, que bom assim que deu certo, né, que através desse projeto a gente conseguiu, né, oportunizar e sonhar. Eu que hoje estou vereadora, mas o meu sonho é como moradora, é como mãe, né, é de ver que o Morredondo possa interagir suas culturas, tanto, né, alemã como a cultura afro. Então, eu acho que a gente está no caminho certo e que esse projeto pode seguir além do hoje, pode seguir para o amanhã, né, sempre envolvendo as crianças, adolescentes, adultos. Então, né, foi muito gratificante, assim, trabalhar pela primeira vez como produtora cultural, assim, e ajudar a elaborar o projeto, assim, participar da concepção, da escrita, ele ser aceito, acompanhar tudo, participar das reuniões, ajudar a elaborar as vestimentas do bloco, a temática do bloco, criar a bandeira, tipo, participar ali presencialmente, assim, dos encontros musicais, cantar música popular, foi, assim, muito bom, assim, né? E eu acredito que teve muitas pessoas, assim, que beneficiaram, assim, da formação do bloco, né? E eu acho que isso foi só uma semente plantada, né? Na realidade, nós pretendemos continuar a fazer um trabalho lá, né, na comunidade. O Lázaro vai continuar a dar aulas de música. E como eu disse, a sementinha foi plantada ali, né? No caso, muita gente que se interessava em música teve a oportunidade de tocar um instrumento, de cantar, perceber que tem capacidade para isso, né? Que é só estudar, que não existe essa coisa, pelo menos na minha concepção, não existe muito essa coisa de dom, assim, que se estudando tudo é possível, assim. A gente também pode reavivar a memória, assim, da Vó Ernestina, né?
é de que mais pessoas participem, assim, possam participar futuramente da construção desse bloco, que a gente só colocou o primeiro tijolinho ali, né? O primeiro bloco.